Caras alunas e caros alunos do GPEX, recebam as boas-vindas para mais um tutorial de estatística descritiva. Esse é o nosso segundo tutorial de uma sequência de diversos que vão tratar do tema estatística. E nesse segundo vamos dar continuidade ao primeiro, falando especificamente do tratamento descritivo dos dados de uma pesquisa, quase sempre no nosso grupo uma pesquisa experimental, e falando de como nós podemos interpretar o comportamento, descrever, mais do que interpretar, né, descrever o comportamento dos dados da amostra específica da sua pesquisa. Isso é o que diferencia a estatística descritiva, que descreve o comportamento dos dados da sua amostra, da estatística inferencial, que nós vamos ver depois, que interpreta os seus dados de modo a fazer inferências para além do que os seus dados têm, não é? Comparam os dados da sua amostra com possíveis outras amostras ou com a população de onde a sua amostra é representativa, esperamos. E vamos ver hoje, então, como fazer gráficos básicos para distribuição de frequência. Vimos no tutorial anterior como fazer distribuição de frequências. E agora vamos ver como fazer gráficos a partir desses dados que aprendemos a encontrar no tutorial anterior. Quais são os gráficos mais básicos que encontramos no Action e mesmo no Excel para produzir representações visuais da distribuição de frequência dos dados no nosso conjunto de informações em nossa amostra? Mais básico de todos e mais usados é o gráfico de barras, que algumas vezes podem ser também um histograma, né? Um gráfico de barra não é a mesma coisa que histograma, mas às vezes os termos se confundem. Vamos ver rapidamente como eles se separam, né? Os gráficos de pizza e os gráficos de linha. Os gráficos de barra tipicamente apresentam a distribuição de ocorrências de uma determinada categoria. Nós teremos um eixo X, em que nós teremos uma dada orientação numeral, digamos percentual de ocorrência, e o eixo Y, em que nós teremos uma determinada categoria. Tipicamente nossa pesquisa é assim. Nesse eixo X, então, nós temos lá as categorias que são distribuídas conforme sua ocorrência relativa ao eixo Y. O gráfico de pizza mostra uma proporção dentro de um todo, né? Então, dado um conjunto de ocorrências, uma pizza completa, como é que nós temos ali fatias que dizem respeito a determinadas categorias dentro dessa pizza. É um gráfico tipicamente para trabalho com dados categoriais, né? Enquanto o gráfico de barra tipicamente cruza dados categoriais, como por exemplo a nossa condição, com dados numéricos, como por exemplo a ocorrência daquela condição. E os gráficos de linha, que também são chamados de gráficos temporais, que mostram a partir de um eixo Y, que pode ser, por exemplo, a sequência temporal de um determinado evento, como é que uma categoria se distribui no eixo X, por exemplo, dada a sequência temporal de 0 segundo a 1 segundo, né? Como é que a gente tem a distribuição nesse tempo, nesse intervalo de determinadas condições. Então, o gráfico de linha, muitas vezes denominado também como gráfico temporal, né? Que faz uma relação de categorias com o tempo. Vamos voltar aqui na questão do gráfico de barra versus histograma. Como é que nós podemos diferenciar um gráfico de barra de um histograma? Eles são muito parecidos. Então aqui vocês têm do lado esquerdo da tela um gráfico de barra e do lado direito um histograma. Eles são muito parecidos, né? A diferença é o tipo de dado que está relacionado nas duas colunas, nos dois eixos, não é? Nesse primeiro aqui nós vemos que no eixo X o que nós temos são categorias. Quais são as línguas? E aqui no eixo Y, o percentual de ocorrência. Não interessa agora qual é esse percentual de ocorrência, né? Mas o que nós vemos aqui é que uma categoria no eixo X correlacionada a um número no eixo Y. Enquanto do lado de cá, no histograma, nós vemos no eixo X não há categorias, há números, né? No caso aqui, idade, 65, 60, 70 anos, etc. É um número, um valor numeral
relacionado no eixo Y a outro valor numeral. Então nós temos aqui categorias numéricas em ambos os eixos do gráfico, enquanto aqui nós temos um eixo numeral e um eixo categorial. Isso que define basicamente um histograma, que é sempre número versus número, né? E aqui que nós temos número versus categoria. Vocês percebem que há outras diferenças. Por exemplo, o eixo, as barras no eixo horizontal, o eixo X de um gráfico de barra, não estão contíguas, elas estão separadas justamente para que a gente possa identificar rapidamente a passagem, né, de uma categoria, a mudança de uma categoria para outra. Enquanto aqui nós temos uma contiguidade que vai mostrando como é que o 60 vai passando a 65. Aqui dentro nós temos intervalos, né? 61, 62, 64, 65, assim por diante. Enquanto aqui não acontece isso. Aqui não tem o espanhol que vai virando chinês de repente, né, conforme passa alguma categoria numérica. Não. Então aqui nós temos uma gradação dos números, né, que nós temos só pontos de referência para saber quando eles mudam de um recorte arbitrário. Aqui, por exemplo, nós poderíamos alterar a ordem das barras. Poderíamos colocar, por exemplo, da menor para maior. Poderíamos trazer o francês aqui, por exemplo, para antes do chinês, para que nós ficássemos com uma sequência de barras mostrando como essas línguas iam aumentando conforme esse referencial numérico do lado de cá. E aqui não, aqui nós estamos representando percentual de ocorrência dessa categoria numérica. Então não faz sentido a gente tirar aqui, por exemplo, os 75, 80 e botar no final para ficar crescendo, porque aí nós estaríamos alterando a sequência numérica. Então aqui nós temos, né, impossibilidade de alterar a ordem dos gráficos, justamente porque a ordem das barras, justamente porque elas estão mostrando uma sequência numérica, enquanto aqui isso não acontece. Então essa é a diferença básica entre um gráfico de barras e um gráfico de histogramas, ou um histograma e um gráfico de barras, né? Categoria com número, número com número, e o que a gente pode fazer com um histograma e não pode fazer com um gráfico de barras. Vamos então voltar agora para o Action, lá no Excel. Temos aqui uma planilha com 3 tipos de dado. Nós vimos esses tipos de dado no tutorial anterior. Temos aqui um julgamento em escala, um experimento em que os participantes tinham que dar uma nota de 1 a 5 em uma determinada categoria. Aqui a condição 1, a categoria 1, que é o pronome lhe, a condição 2, que é o pronome te, e a condição 3, que é o pronome o ou a sua versão feminina a. E sempre como variável dependente a nota que os participantes deram. Aqui nós temos então 76 notas, né, que foram dadas pelos participantes. Então nós queremos saber, num primeiro momento, como é que se dá a distribuição de frequência das notas em cada uma dessas condições. Isso vimos no tutorial anterior. E agora vamos ver como é que nós conseguimos plotar, ou seja, criar representações visuais desses dados, né, os gráficos. Então, de novo aqui no canto superior, um pouco para a direita, né, do Excel, nós vamos encontrar o Action, e aqui tem muito claramente, né, diferente do que nós usamos no tutorial anterior, que era essa aba mais à esquerda da estatística básica. Agora um pouquinho mais para a direita nós temos aqui os gráficos, né, que nós podemos usar. Vocês vejam que são vários tipos de gráficos que podem ser feitos pelo Excel, aliás, pelo Action dentro do Excel, mas os mais comuns, que são os que nós vamos ver agora, são os gráficos de barra, os gráficos de pizza e os gráficos de linha. Como é que nós fazemos então um gráfico de barras com dados como esses daqui, não é? Bom, a primeira coisa é lembrar que quando nós fazemos a distribuição de frequência no Excel, usando o Action, ele já nos dá um gráfico de barras. Mas vamos imaginar que por algum momento, por alguma razão, eu queira fazer um gráfico de barras depois de já ter feito, por exemplo, uma distribuição de frequência. Então a sequência vai ser muito simples. Acessar o Action no menu do Excel, clicar em gráficos e selecionar o gráfico de barras. No caso, nós vamos querer um gráfico simples e não um gráfico relacionando diversos tipos de informação, e estamos trabalhando com dados completos, dados que vão ser selecionados dessa inteira
coluna que tem todos os dados dos nossos participantes. Então vamos lá, seguramos com o botão esquerdo do mouse, inclusive o nome da categoria lá que nós vamos usar, que é nota, né? Mantemos o botão esquerdo pressionado, aparece aquela cruz branca enquanto ele está pressionado, descemos até a última ocorrência dos dados, daqui, e soltamos o botão. Quando soltamos o botão, aparece novamente essa janela de diálogo do Action, e aí nós já temos a seleção apontada aqui. Pedimos para ler, e aí temos que indicar o que queremos fazer. Nós temos aqui a frequência, que é o conjunto de dados que ele vai ler. Isso nem aparece selecionado, porque como nós estamos selecionando condição por condição, não há um conjunto de frequências, a gente deve indicar qual é. Nós só devemos indicar qual é a categoria que ele vai analisar, que na verdade é a categoria nota, né? Aqui que ele está tirando em nota o conjunto de dados que vai compor o nosso gráfico. Bem, mantemos a frequência absoluta, né? Não sei que você tenha alguma motivação para fazer uma análise percentual das notas, isso é um tanto desnecessário. E vamos lá nas opções de gráfico, clicamos nas opções de gráficos e podemos fazer aqui o tipo de alteração que quisermos, né? Então posso aqui, por exemplo, como comentei no tutorial anterior, alterar o título do gráfico e colocar, por exemplo, alguma coisa como condição 1, ou dizer qual é a condição, se eu quiser ter uma maior clareza depois na hora de montar a minha tese, minha dissertação, o artigo, né? E alterar o nome dos eixos também. Por exemplo, o eixo X aqui de baixo eu posso colocar que se trata da nota, e o eixo Y, né? O vertical, eu posso dizer que se trata da distribuição. Ok? E aí, se eu quisesse, já vimos isso no tutorial anterior, alterar alguma coisa como a cor dos itens do gráfico, ou usar tons de cinza, colocar ou não os valores acima da barra, alterar os parâmetros gerais, como, por exemplo, a cor de fundo, etc. Se quisermos fazer isso, então podemos também fazer no Excel, alterar a rotação do eixo, né, colocar negrito ou itálico, aumentar a fonte, etc, etc. Tudo isso pode ser feito aqui nessa caixinha de diálogo para formatação do gráfico. Quando então achamos que está tudo ok, vamos lá e clicamos no OK e pronto, podemos pedir para o Action plotar o nosso gráfico. Lembrem que o Action sempre plotará informações, seja a análise da distribuição de frequência ou a criação do gráfico, ou numa planilha diferente da que estamos usando. Então aqui no caso estamos usando essa planilha, que é a planilha de julgamentos em escala, não é? Ele vai criar, se eu selecionar aqui como vou selecionar uma nova planilha, então ele vai criar aqui em algum ponto uma nova planilha, ou podemos pedir na célula atual. O que é a célula? É uma dessas caixas aqui em que tenhamos deixado, antes de selecionar os dados, o nosso cursor. Então, como, por exemplo, aqui não faz muito sentido plotar um gráfico, eu vou pedir a nova planilha. Dou OK e estamos aí com o gráfico de barra gerado pelo Action, né? O nome do gráfico é condição 1, a distribuição no eixo Y, o eixo vertical, no eixo X, o conjunto de notas, a nota, e aí cada uma das ocorrências totais de cada uma das notas. Temos aí o nosso gráfico de barras do Action. Interessantemente, se nós quiséssemos gerar um gráfico de barras usando não o Action, mas usando o próprio conjunto de gráficos do Excel, nós poderíamos fazer isso, mas não da maneira como fizemos aqui, não é? O Excel não vai gerar um conjunto de dados em gráfico como esse daqui, com cada uma das ocorrências, da mesma maneira como nós fizemos aqui no Action. Vai ter uma outra lógica. Essa lógica é como está selecionado aqui, em que as nossas categorias são colocadas na disposição horizontal. Então, estou dizendo aqui que esse dado deve ser interpretado como que está à esquerda, e daqui o conjunto de informações relacionado para lá, né? Condição e a média, diferente do que a gente tem aqui, né? Em que todos os itens estão na vertical.
Então, se eu venho aqui, por exemplo, em inserir no Excel e indico que eu quero fazer um gráfico com todas essas informações que estão aqui, de maneira resumida, venho aqui no inserir e peço gráficos. Se eu souber qual é o gráfico que eu quero, eu já posso clicar. Por exemplo, eu quero um gráfico de barras aqui, de 2D, 3D, o que seja, né? Vamos imaginar que seja um desses daqui. E aí eu seleciono aqui e o Excel já me gera, então, esse gráfico que está do lado de cá. Semelhante, vou colocar aqui o do Action e aqui o do Excel, que eu posso mover para cá, tá vendo? Posso colar e copiar no Word, assim como posso fazer também com o do próprio Action. Clicando nessa cruzinha aqui, nesse mais aqui, eu posso selecionar o tipo de dado que eu quero. Por exemplo, se eu quero título nos eixos, aí eu posso vir aqui e colocar notas. E venho aqui embaixo e coloco condições. De maneira bastante intuitiva, como é mais ou menos no Word, né? Aqui põe o nome do título do gráfico, né? Digamos, notas por condição no LIR. E aí posso pedir mais coisas, clicando na cruzinha aqui, como por exemplo, rótulo dos dados, ou não, né? O rótulo dos dados é colocar, na verdade, o percentual aqui em cima, nem está muito bem visível. E várias outras informações que vocês podem explorar com o próprio Excel, né? É intuitivo, porque se você usa o Word, provavelmente vai compreender o Excel. Clicando com direito em cima de uma dessas barras, por exemplo, na que você clique aqui especificamente com o direito, né? Você pode mudar a cor dos gráficos, né? Você pode selecionar só essa daqui e colocar, por exemplo, vermelho nessa barra aqui. E aqui nessa especificamente, selecionando, clica com o botão direito para selecionar, depois põe o esquerdo para modificar e muda a cor conforme você quiser, fazendo então um gráfico do próprio Excel, não usando o gráfico do Action, né? Fazendo aqui os dados, usando então inserir e inserir aqui gráficos do Excel, não do Action. Essa disposição, como está aqui para fazer gráfico no Excel, também é útil para fazer gráfico no próprio Action. E aqui no caso, vocês estão vendo que temos nessa coluna aqui todas as notas brutas. A gente poderia fazer inclusive análise de distribuição de frequência, como fizemos no tutorial anterior. E aqui nós temos a média de cada uma das condições. Se nós viermos aqui no Action e pedirmos um gráfico de barras, Action gráfico barras, com a média de cada condição, podemos fazer isso. Temos aqui e selecionamos todo esse tipo de informação, né? A condição, sua expressão em 3 níveis, né? E a média de cada uma delas. Só que aqui nós vamos dizer que os dados estão resumidos. Aqui nós temos o resumo em média das ocorrências de cada uma condição. Diferente do lado de cá, em que nós temos os dados completos. Dizemos que os dados são resumidos. A coluna tem nome, né? Pedimos para o Action ler, como já estamos acostumados a fazer, e dizemos: a frequência é a média, que é onde está o dado que eu quero que ele selecione. E o que tem do lado de cá é a categoria, são as nossas condições. Então, o que eu tenho aqui é condição como categoria, né? Peço para o Action, então, fazer a planilha. Não vou mudar as opções de gráfico para a gente não perder muito tempo, mas vocês já sabem que entram aqui, põem o nome, alteram o que quiserem, e pedimos uma nova planilha, damos OK. E o Action, então, faz um novo gráfico de barras, em que apresenta-se agora a média de nota de cada condição. Então, nós temos aqui a condição 1, ler, condição 2, T, a condição 3, OA, e na escala de 0 a 5, a média de cada uma delas. Então, a média da condição 3, a média da condição 1, que é 3, a média da condição 2, que é 3,2, e a média da condição 3, que é 4,4. Tudo isso retirado desse conjunto de informações, com a diferença em que aqui nós temos os dados resumidos
porque o que a gente quer não é fazer um gráfico como esse daqui, dizendo qual é a distribuição de frequência de cada nota em uma condição. O que queremos é fazer isso daqui, dizer qual é a média de todas as notas em cada condição, como está do lado de cá. Ok? Então, gráficos de barra no Action e no Excel são esses dados que podemos aí explorar. Vamos agora falar do gráfico de pizza. O gráfico de pizza, então, serve essencialmente para representar categorias não numéricas, né? Ou seja, valores categoriais, sejam eles nominais ou ordinais, indicando a proporção que cada uma dessas categorias ocupa no todo. Então vamos pegar aqui uma versão do conjunto de dados que vimos anteriormente, também é um experimento de julgamento, o nosso participante teria que julgar cada uma dessas condições, mas o que nós temos aqui não é como variável de resposta, não é uma variável numérica, é uma variável categorial, no caso, o tipo de aceitabilidade, o julgamento de aceitabilidade do participante. Se nós temos o julgamento inaceitável ou aceitável, é um julgamento binário, sim ou não, é 0 ou 1. Então aqui cabe um gráfico de pizza. Se você quisesse, poderia fazer um gráfico de barras, né? Ficaria lá uma barra com o total de aceitável e uma outra com o total de inaceitável. Mas como aqui nós queremos mostrar a distribuição da categoria no todo, é mais intuitivo, principalmente trabalhando com duas categorias, visualizar essa distribuição num gráfico de pizza. Como fazemos isso? Vamos lá no Action e clicamos em gráficos e escolhemos gráfico de pizza. Então essa aqui é a caixinha de diálogo do gráfico de pizza. Vamos ter que selecionar os dados aqui na coluna, vamos selecionar da condição 1 inicialmente, né? E dizemos que os dados são completos, porque nós estamos aqui com todos os dados dos participantes, né, que julgaram binariamente essas condições. Então vamos lá, é nessa caixinha aqui que vão entrar todos esses, eu seleciono inclusive o rótulo da coluna, mantenho selecionado com o botão esquerdo até o final e solto. Quando eu solto, aparece essa caixinha de diálogo e a gente já sabe, eu mando ler. Mantenho a coluna marcada porque vejam lá que o título foi marcado e digo que a categoria é justamente o julgamento, o tipo de julgamento que o meu participante deu, se aceitável ou inaceitável. No caso, faz mais sentido colocarmos a frequência percentual, para dizermos qual é o percentual de aceitável versus o percentual de inaceitável, mais do que a frequência absoluta, né, que seria o número de vezes em que aparece a palavra aceitável, que aparece a palavra inaceitável. Mais uma vez, podemos entrar aqui em opções de gráfico e mudar o nome do gráfico, alterar a fonte, alterar o fundo, alterar a cor, etc., conforme o seu gosto. Vamos pular isso, você já sabe como é que é, não precisamos perder tempo. Vimos aqui, mais uma vez, em nova planilha, para que o gráfico não seja plotado numa posição inconveniente na mesma planilha, e damos OK. Pronto, tá aí o nosso gráfico de pizza gerado pelo Action, né? Nós vemos aqui então que daquele conjunto de dados, 80% representavam julgamentos aceitável, por oposição a 20% dos dados que geravam julgamentos inaceitáveis. Inclusive, interessantemente, o gráfico de pizza do Action gera essa tabela de frequência, distribuição de frequência simultaneamente, né? Então nós vemos aqui que esses 80%, né, significam 32 ocorrências, né? 32 ocorrências que fazem 80% do total como inaceitável na condição 1. E aí poderíamos fazer, é claro, a condição 2, a condição 3, usando a mesma lógica, Action, gráficos e, no caso, gráfico de pizza, né? Se quiséssemos fazer, em vez de gráfico de pizza, gráfico de barra, a mesma coisa, barra, né? Dados completos, vamos fazer da outra condição aqui, selecionando o título, vem até embaixo, ler, a minha categoria de resposta é o julgamento, vou manter frequência absoluta, porque eu estou querendo comparar duas barras, né, mais do que uma pizza, nova planilha, e OK, e aí nós temos o conjunto, né?
de 25, como o máximo aqui na nossa escala, 23 ocorrências para inaceitável e 17 para aceitável. Vocês vejam que o gráfico de pizza seria mais intuitivo do que isso daqui, porque nos diria o que é 23% no total das 40 ocorrências, né? Um pouco mais de um pouco mais de 50%. E mais uma vez, se eu quisesse fazer uma planilha não com as ocorrências de uma condição específica, mas contrastando o total de ocorrências de cada uma condição, poderia organizar os dados dessa maneira aqui, colocando então no eixo horizontal, né, as condições e a sua respectiva ocorrência, aqui no caso eu coloquei em percentual já, e no eixo vertical os níveis de cada condição. E aí viria no Action, pediria para ele plotar então um gráfico, e um gráfico de barra, aliás, um gráfico de pizza, desculpem, e vou selecionar esses dados. Com um detalhe que aqui os dados estão resumidos. Aqui os dados não estão dispostos integralmente como nessas colunas, então eu vou dizer que os dados estão resumidos. Seleciono tudo, inclusive o título, digo que os dados estão resumidos, mando o Action ler, digo que a categoria que eu estou analisando é essa daqui, a condição, e que a variável de resposta é a aceitabilidade. A frequência que ele deve analisar não é a frequência disso daqui, né? É a frequência disso daqui, então é a frequência da aceitabilidade. Vou pedir para ele dispor em percentual, já que inclusive aqui a ocorrência de aceitabilidade, ou seja, de dizer sim, de achar que é aceitável, né? Está disposta em percentual. Seleciono isso. Mais uma vez, poderia entrar em opções de gráfico e alterar o que achasse conveniente. E aí dou nova planilha e OK. Está aqui então nosso gráfico de pizza do Excel. 43,18% de aceitabilidade, né, de sim eu aceito com o a mais aceitável, e 18,18% de aceitabilidade de dizer sim num julgamento binário para o ler. Muitas pessoas acham esses gráficos de pizza do Action feios. Então é possível fazer um gráfico de pizza com os recursos do próprio Excel. E aí, mais uma vez, como é que a gente faz? Vai lá em inserir. Então aqui as coisas que podemos inserir numa planilha do Excel. Vamos selecionar esses dados aqui, que já são os dados resumidos, que tem a distribuição de aceitabilidade de cada condição, e vamos pedir inserir. E no caso queremos já direto um gráfico de pizza. Se você clicar aqui em gráficos recomendados, ele vai fazer uma análise dos seus dados e ver que tipo de disposição o Excel poderia dar para os seus dados. A mais conveniente é a de pizza, como estamos falando. Clicamos aqui então já na pizza, vamos colocar essa pizza 3D aqui. Ok, ela já aparece aqui para a gente. E mais uma vez é possível fazer a customização. Clicando em mais, eu posso inserir o rótulo dos dados, para aparecer o percentual, alterar o título, né, fazer o que eu quiser, mudar a cor. Se eu clico aqui, posso alterar o preenchimento, né, colocar verde, por exemplo, para todos, ou selecionar depois um de cada vez, alterar. Faço aí a customização de maneira mais ou menos intuitiva para você que é usuário do Word, né, do Microsoft Office. De maneira geral, vocês vão saber customizar um gráfico de pizza no Excel tranquilamente. Tudo bem? Então, gráficos de bar, gráficos de pizza no Excel, mas principalmente, como nós estamos vendo, no Action. Vamos ver agora então, por fim, o gráfico de linhas. Vamos aqui então nesse conjunto de dados que fazem referência a tempo, e temos aqui o tempo que os participantes levaram para julgar cada uma das condições. Então temos aqui a condição 1 e o tempo de cada julgamento, né? Condição 2, seu tempo, etc, etc. E temos aqui o tempo médio de cada condição. No caso, não faz sentido fazermos um gráfico temporal para cada ocorrência dessa, que o que nós teríamos seria então uma linha horizontal com a passagem do tempo e como é que nessa linha cada julgamento desse teria comportado. Então poderíamos ter um momento lá
com 2.703, então, e outro com 13.902, isso não faria muito sentido. Então, geralmente, quando construímos um gráfico de linhas, que muitas vezes é um gráfico temporal, o que queremos é uma distribuição pelo que está aqui organizado já com os dados resumidos, né? Temos uma visualização da passagem do tempo, considerando essas informações que estão aqui, a condição e a sua média. Então podemos pedir isso no Action, Gráficos, Gráfico de linha. Selecionamos então os nossos dados de entrada, com título, com tudo, mantendo o botão direito selecionado até terminarmos a nossa seleção. Mandamos ler. As colunas têm nome, né? Uma é condição, outra é média. A variável do meu eixo Y, né? Aquele vertical, eu vou dizer que é a condição, eu quero que seja a condição apresentada aqui, não vou inverter, eu quero que seja a média, a variável do meu eixo Y, que vai aparecer na vertical. E no eixo X, que é a horizontal, eu quero que seja a condição. Não vou juntar gráficos, quero que eles fiquem separados, quero ver como é que esses três dados aqui se dispõem no tempo, né? Mantenho tudo aqui como o Action já dá, de padrão. Mais uma vez, boto a Luciana que adora o verbo botar, né? Eu ponho aqui em opções, clico em opções para pôr os dados específicos do gráfico, título, cor, etc. Clico em nova planilha e dou OK. Então ele me dá uma planilha dessa daqui, dizendo que a condição Li tem em média esse tipo de julgamento, que é inferior ao tempo consumido pela condição T, que é ligeiramente mais alto, e os dois são muito superiores ao tempo de condição de OA, que está aqui em 3.300. Vejam que essa escala aqui foi dada em cada intervalo de 100 milésimos de segundos, o que deliberadamente acentua uma diferença que é pequena, né? Então nós temos aqui alguma coisa como 3 segundos e 100 milésimos para a terceira condição, e 3 segundos e 550 talvez milésimos para a terceira condição, para a primeira condição, e aí esse gráfico demonstra essa diferença talvez de uma maneira exagerada e gramática, né? e dramática, né? Pode ser que isso daqui seja um daqueles casos de como mentir estatística, em amplificar uma diferença que na verdade não é, amplificar visualmente uma diferença numérica que nem é tão grande assim. Então assim fica o gráfico de linhas no Action. E mais uma vez seria possível fazer com esse mesmo conjunto de dados o mesmo tipo de gráfico no Excel, conforme a sua preferência, né? O gráfico do Excel mais bonito, mais customizável, mais fácil de exportar. Se você quiser alterar depois é possível, porque notem que isso é interessante, né? Eu não falei antes. O gráfico do Excel é uma imagem editável. Você pode alterar a cor, pode alterar o dado depois se quiser, pode alterar título, fazer o que você quiser. Enquanto o gráfico do Action é uma imagem fria, você só pode copiar e colar, não pode alterar a cor e fazer modificações de nome depois que o gráfico é gerado. Então muitas pessoas preferem o Excel por essa customização permanente, você pode alterar sempre que quiser. Como se faz então o gráfico de linhas, né, um gráfico temporal no Excel? Vamos lá em inserir, já não é mais Action, é o próprio Excel. Quer dizer, primeiro selecionamos o que queremos, vamos lá em inserir, e já vem aqui, eu sei que é um gráfico de linhas, não vou pedir que ele me recomende o gráfico. Às vezes o Excel pode me dizer qual é o melhor gráfico com meus dados, mas eu já sei que eu quero de linha. Clico aqui e vamos dizer que eu queira essa daqui, ó, linhas que tem pontinho, né? Clico nela e eu tenho aqui então no eixo X, na minha horizontal, as condições, no eixo Y, a minha vertical, o tempo, e aqui a disposição ao longo do tempo, né, das condições. Talvez se eu invertesse aqui ficasse melhor, né? O tempo na X. Mas enfim, tá do jeito que está aqui. Mais uma vez, clicando na cruzinha, eu posso alterar o que eu quiser, colocar o título do eixo, né, dizer que isso aqui é tempos em milissegundos, condição, colocar o rótulo aqui para indicar especificamente o tempo de cada condição, e assim por diante, colocando os dados que eu quisesse. Mais uma vez, poderia alterar cores, conforme quisesse, fazendo customização completa do Excel. Bem, é isso. Espero que vocês agora não tenham mais nenhuma dúvida de como fazer gráficos de dados
distribuídos em frequências no Excel. Esse foi o nosso segundo tutorial de estatística descritiva. Até o terceiro. Bons estudos!